Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 5 ao dia 11 de maio, né? Com o Sol em Touro, uma Lua crescendo no signo de Leão, né? Pedindo para a gente elevar a nossa autoestima para ser quem a gente é, não se diminuir para caber em nada, né? Não se diminuir para caber em nenhum tipo de formato ou forma que se colocam pra gente, né? Nem em relações, nem na profissão, nem na família, né? Ser o mais autêntico possível. Esse é o grande desafio dessa lua crescente no signo de Touro, que pede que a gente faça isso para que a gente cresça na direção do nosso prazer de ser quem a gente é, né? Tendo maior alegria, luminosidade com isso, né? Então a gente vai investir, a ideia é fazer nossas sementes de estabilidade, de solidez crescerem, né? E vencer os desafios que esse plantio tem com a lua nova que ocorreu no signo de Touro, com a oposição do Marte em Leão com o Plutão em Aquário, né? Falando que assim, a gente é como se a gente quisesse plantar num solo extremamente fértil, quisesse ter prazer, tranquilidade e paz na vida, com solidez, plantando com solidez, mas um vendaval vindo na nossa direção, né? Um turbilhão de coisas acontecendo e a gente tendo que vencer esses desafios. E uma das grandes âncoras para que a gente vença esse desafio é a nossa autenticidade, é a nossa originalidade, é ter a coragem de ser quem se é. Né, sem ter, novamente falando, né, diminuir para caber em algum lugar, em alguma situação, né, fazer com que uma bolinha encaixe num quadrado, porque isso é que cria as angústias, os medos e até amplifica esse vendaval que pode vir na nossa direção. Então a gente tem que ter coragem para seguir, inclusive diante das incertezas, né? Eu ainda não sei direito a minha direção, eu não sei direito o meu propósito, né? Mas crescendo nessa direção. Crescer às vezes dói, mas também cura, né? Também cria bases para que a gente se estruture, sendo quem a gente se descubra, né? Se reinvente e saiba quem se sem essas camadas de tinta que a gente vai colocando aí durante a vida e a gente vai se esquecendo de quem a gente é, dos nossos talentos originais e até do que a gente gosta, né? Porque às vezes quando a gente se diminui para caber numa profissão, num trabalho, dentro de uma posição na família, dentro até mesmo de uma relação, a gente esquece da gente, a gente esquece do que a gente gosta, a gente esquece o que a gente dá real valor. E a lua crescendo no signo de Leão, com o Sol no signo de Touro, sendo o Sol o próprio dispositor dessa lua, porque o Sol é o planeta que rege o signo, o luminar no caso, né, que rege o signo de Leão, né, traz pra gente essa ideia. É importante que a gente se desafie para ter coragem a seguir na direção de ser quem a gente é. É assim que a gente vai resgatar o prazer da vida da gente, né? Prazer ligado a Touro, mas sempre seguindo na direção de coisas firmes, com determinação, né? Não plantar essas sementes em solos, vamos dizer assim, que ele não sejam verdadeiros, né? É preciso verdade nessa lua crescente em Leão, né? E já desde a lua nova no signo de Touro já vinha pedindo pra gente isso, né? Pra gente ser verdadeiro, pra gente plantar coisas, evitar, na verdade, construir castelos de areia, né? Então é importante que a gente tenha, vamos dizer assim, que essa lua crescente em Leão traga pra gente uma clareza dentro de um nevoeiro, né? Que pode ser essa ilusão que a gente pode criar de solidez ou de segurança dentro de uma máscara, né? Dentro de um formato que não é o nosso. Né? E ter coragem para deixar isso para trás, para crescer na direção daquilo que a gente realmente é e daquilo que a gente realmente dá valor. Então essa semana toda a gente vem com essa ideia, porque a semana toda é de lua crescente no signo de Leão. A lua cheia já que vai acontecer no signo de Escorpião, já vai ser na segunda-feira da outra semana, né, no dia 12. Então essa semana é toda pra gente trabalhar esse crescimento na direção de ser quem a gente é, ter coragem de ser quem a gente é, ser quem a gente é, para resgatar o prazer dentro dessa ideia, dentro dessa perspectiva, né. Aí a gente já começa a semana no dia 5 de maio com o Júpiter em Gêmeos fazendo um sexto para Mercúrio em Áries, às 14h21. É um aspecto muito legal para autoconhecimento.
Né? Por que autoconhecimento? Porque quem rege o Mercúrio lá, que está no signo de Áries, é Marte. Marte está onde? Em Leão, né? E a Lua cresce no signo de Leão. E Leão fala de quem? De quem eu sou. Se Júpiter em Gêmeos fala muito de desenvolver o conhecimento, né, fazendo um bom aspecto com este Mercúrio que está em Áries, trazendo a presença desse Marte em Leão para dentro desse sextil, né, que rege esse Mercúrio em Áries, é trazer essa ideia de eu preciso saber quem eu sou primeiro. Né? O autoconhecimento vem antes, para que eu possa conseguir ter prazer e resgatar o prazer, porque só sabendo o que eu gosto é que eu posso ter prazer. Porque às vezes a gente está fazendo coisas que estão preenchendo outras situações na vida da gente, mas não o nosso próprio prazer. Né? A gente vai preencher as expectativas das outras pessoas. E aí, quando a gente descobre o que a gente gosta e o que a gente quer, a gente às vezes pode desagradar. Não preencher essas expectativas. Ser diferente, fazer diferente. Né? E aí, por quê? Porque a gente vai ser quem a gente é. E às vezes se libertando, né, dessas camadas de tinta e mostrar uma luminosidade que vem da nossa originalidade, que é a nossa centelha divina. Né? Mostrando, alinhando com a nossa vida com o nosso propósito, com o que a gente sabe fazer de único, sabe fazer de original, que só a gente sabe fazer, que nosso talento principal, né, que foi nos dado e que a gente precisa desenvolver nessa vida, mas que muitas vezes a gente esquece. A gente esquece na infância. Né? Tem muita gente que brinca de médico quando na infância, ou brinca de casinha, né? Ou brinca de caixa, de uma loja ou alguma coisa assim, e quando cresce esquece disso, aí vira uma outra profissão, faz uma outra coisa, não se desenvolve naquilo que é o seu real talento. Né? Então, às vezes a pessoa gosta de ser policial ou ser bombeiro, alguma coisa assim, e quando cresce esquece daquilo e resolve ser funcionário público, ou resolve ser político, ou resolve ser outra, nada a ver com aquilo que é a centelha divina, e aí dá uma crise existencial profissional lá pelos 40 e poucos anos assim, né, e resolve mudar de profissão ou descobrir realmente o seu real caminho que tem relação com o seu propósito, né, mas aí gera um sofrimento e tudo mais, porque você tem que se libertar do velho, de quem você não é, para ser quem você realmente deveria ter sido sempre, né? Mas isso é um processo, muitas pessoas passam por isso e não tem nenhum problema. O problema é que a gente agora tem uma semana, problema não, né? A oportunidade é que a gente tem essa semana abrindo esse espaço pra gente. No dia seguinte, no dia 6, a gente tem aí o Plutão Plutão em Aquário fazendo um sexto com a Vênus em Áries, né? Às 6h30 da tarde da terça-feira, né? A Lua estará em Virgem e a gente tem aí uma proposta, né? Considerando que o Plutão fez oposição a Marte, né? A gente pode ter vivido aí nas relações algum tipo de discussão, de rompimento, por alguma coisa explodiu, algum vulcão pode ter vindo à tona nos últimos 15 dias. E aí, agora o Plutão ele faz um bom aspecto com Vênus, que é a deusa do amor, e fala das relações, que está em Áries. Né? E é regido por esse Marte que está em Leão, porque Marte é o signo que rege, é o planeta que rege o signo de Áries. Então, traz pra gente essa ideia que, tipo assim, agora a gente pode reconstruir, mas reconstruir com o quê? Com o velho? Não, com o novo, porque o Plutão, ele fala assim, desapega do velho, é preciso renovar as relações. Quem conseguir se reinventar, renovar, entender que não é preciso diminuir para caber numa relação, que não precisa abrir mão de si para estar com o outro, né, ou dos seus desejos ou das suas vontades para estar com o outro, que é equilibrando o meu desejo Áries com o desejo das outras pessoas aí, que é o Aquário, que é o coletivo, né, ou a outra pessoa também. Se reinventando, fazendo diferente. Esse aspecto da terça-feira tem uma grande potência de cura, de regeneração, de recuperação. Mas como que é essa regeneração, essa recuperação e essa cura? Dentro de uma nova perspectiva. Não se pode repetir mais como se era antes ou se viver como se era antes, né? Pode voltar, recuperar a relação, mas através de uma renovação, porque esse aspecto ele pede um recomeço, que é Áries, e um renascimento, que é o Aquário, né? E dentro dessa perspectiva Plutão-Vênus é a transformação da relação, né? Transmutar, transformar aquilo, porque é como se alguma coisa morresse, né? Então virasse humus na terra e aquilo ali adubasse para que algo novo nascesse, mas o velho não pode mais retornar.
Então, quem tiver coragem de se reinventar, né, de se reencontrar dentro da relação, mas dentro de uma nova perspectiva de relacionamento, é muito positivo para se recuperar, se regenerar e se curar essas relações. Agora, quem resolver manter-se apegado ao modus operandi da relação anterior, de como era, e que causou aquele vulcão, que pode ter causado algum tipo de destruição, ou que teve algum furacão que aconteceu, vai voltar a acontecer. Vai parecer que pode ter sido recuperado, mas depois volta a ser o que era. Agora, essa renovação e essa mudança, ela tem que ser com comprometimento, porque não adianta nada a gente dizer que mudou e não ter mudado, né? E dali a um pouco fazer tudo igual como era antes. Então é importante que a gente faça isso. É interessante que no mesmo dia, no dia 6, o Mercúrio em Áries faz uma conjunção com Quirón, que também está em Áries, né? 22h47 da noite. Então, é ter cuidado, porque às vezes a gente pode querer falar aquilo que está entalado na garganta e que dói, e que doeu e que ainda dói. Né? Então, porque Mercúrio é expressão e Quirón fala das nossas feridas, né? Então, às vezes a gente quer expressar aquilo que dói, expressar para o outro aquilo que nos feriu, que nos doeu. É preciso ter muita cautela. Por quê? Porque você tem que ter tato para falar. Não pode falar sem pensar, Mercúrio em Áries, né? E aí expressar tudo aquilo que está acumulado há muito tempo, como se estivesse acontecendo naquele momento, revivendo aquela situação naquele momento presente. E na verdade é preciso tato, diplomacia, calma, tranquilidade para se falar sobre aquilo. Senão aquela confusão do Plutão oposto Marte que criou o vulcão volta de novo. Então, é ter cuidado para não lavar roupa suja, não ter DRs sem um equilíbrio, sem uma harmonia, ter tato na hora de falar. É importante falar sim, para não ficar preso na garganta, senão vai dar dor de garganta, vai dar um monte de coisa, né? Mas é preciso elaborar o que vai se dizer, para ter tato para se falar. Né, para que não se crie ainda uma crise maior, né, não piore a situação e crie também novas feridas, tanto em nós mesmos quanto nas outras pessoas. Então, esse dia aí na terça-feira, ele tá muito bom para regeneração, para a gente conversar, dialogar sobre aquilo que dói, sobre aquilo que doeu, sobre aquilo que eu não gostei, né, mas é importante que isso seja dentro de uma perspectiva renovada, visando a cura e a regeneração das relações, tá bom? É importante também falar sobre as questões financeiras aí, porque Vênus fala também do financeiro. Então é importante lembrar que se a gente tiver uma atitude renovada com relação às nossas finanças, a gente tendo novas ideias, né, para recuperar algo que se perdeu, a gente pode ser muito beneficiado, pode ser muito favorecido e propício nesse momento. Então é tendo novas ideias para se recuperar algo que pode ter sido perdido lá atrás, né, com essa oposição de Plutão em Aquário com Marte em Áries, ou em Leão, que ocorreu junto com a Lua nova no signo de Touro e que também foi acionado pela essa Lua crescente no signo de Leão, tá bom? Então aí a gente segue durante a semana com a Lua faz uma conjunção com o nó do Sul no signo de Virgem na quarta-feira. Isso aí a gente vai comentar no Céu do Dia, né? Vocês seguem lá a Astrolumine no Facebook e no Instagram, principalmente, tem o Céu do Dia todos os dias, então vai ser comentado isso no Céu do Dia. E aí a gente tem no sábado, no dia 10, o Mercúrio ingressando no signo de Touro. Ele vai fazer uma breve passagem, porque ele vai ficar do dia 10 ao dia 25 no signo de Touro, quer dizer, ele vai passar correndo no signo de Touro. Então, é um momento em que a gente vem de um turbilhão de informação, de ideias, né, ainda mais com esse Mercúrio fazendo esse bom aspecto com Júpiter no início da semana, a mente acelera, né, ganha multiplicidade, muitas coisas acontecendo, abertura para o conhecimento, para os estudos, para o autoconhecimento, como eu disse, né, principalmente. Mas aí quando chega o Mercúrio ingressando no signo de Touro às 9h14 no sábado, dia 10, a gente tem a informação de que essa ideia ela ganha solidez, ela se concretiza de alguma forma, né? Porque o Touro ele fala disso, né? Ele fala de ideias produtivas, né? Ideias que as ideias que eu tenho, elas podem se materializar no mundo real. Então é um momento em que a gente precisa usar nossa mente e as nossas ideias de forma muito positiva, mentalizar coisas positivas para realizar coisas positivas, né? Então é muito interessante, apesar dele ficar só 15 dias aí no signo de Touro, a gente precisa aproveitar
para estabilizar as nossas ideias aí, que podem ser muitas, aprender a priorizar, focar, concentrar, que também é importante para esse monte de coisas, esse monte de ideias que pode vir no início da semana para nossa cabeça. E aí com o Mercúrio, com o aspecto de Júpiter com Mercúrio, né? E aí o Mercúrio ingressando em Touro, ele fala assim, não, calma, peraí, vamos selecionar aqui, vamos ver qual que é a ideia que a gente vai fazer primeiro, qual que é a ideia que pode ter maior potencial de realização, né? Porque o Touro, ele quer realizar, né? E aí na mente, ele quer uma mente que tenha ideias que se realizem, não é ficar somente no mundo das ideias, né? Então é seguir nessa direção de realizar aquilo que a gente planejou e que a gente pensou durante toda essa estadia aí de impulso, de impulso de raciocínio rápido, de pensamento muito rápido, né? A gente pode ter pensado em muitas coisas, mas não ter realizado efetivamente nada, né? Então agora com o Touro a gente tem a possibilidade de materializar as nossas conquistas, das ideias de conquistas que a gente teve com o Mercúrio no signo de Áries, né? E aí a gente acaba a semana tranquilo, né? Dentro dessa ideia do Mercúrio em Touro, que a mente ganha uma calma, uma serenidade, uma tranquilidade maior, e segue aí para a próxima semana, que aí a gente vai ter essa lua no signo de Escorpião, uma lua cheia no signo de Escorpião, que vai transbordar emoções muito intensas, tá bom? Mas isso fica para a semana que vem. Segue a gente aí no Instagram, no Facebook. Aqui estão os meus contatos, aperta a bolinha aqui em cima para você se inscrever, a bolinha que vai aparecer aqui em cima para você se inscrever no canal, dá um joinha pra gente aí, né? Dá um joinha aqui embaixo no vídeo do YouTube para ele ser enviado para outras pessoas também. Aqui embaixo tem um texto explicativo de todas essas informações, entrando dentro dessa perspectiva de serviços oferecidos pela Astrolumine. Você pode encontrar na aba serviços do www.astrolumine.com.br todos os serviços que eu ofereço, com detalhamento, valores e etc. lá. Tem muita informação sobre astrologia lá também, tá bom? E uma boa semana para vocês, que seja de muito autoconhecimento, de renovação, regeneração e cura. Um beijo grande, boa semana e tchau, tchau!